Bom dia, bem-vindos à Opinião Pública desta terça-feira. Hoje analisamos um novo regime que vai substituir o layoff simplificado que foi aprovado pelo Governo ontem num Conselho de Ministros extraordinário. Queremos então saber se considera que este novo apoio é suficiente para ajudar as empresas a regressarem à atividade normal, a resolver os problemas de tesouraria e a garantir ao mesmo tempo os postos de trabalho. Contamos com a sua participação através dos habituais números de telefone 21 416 1147 ou 21 416 1148. Partimos para a análise com os nossos dois convidados, que se juntam agora via Skype. Paula Franco, bastonária da Ordem dos Contabilistas, e Afonso Cruz, vice-presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Bom dia aos dois. Começo por si, Paula Franco. Antes de partirmos propriamente para as qualidades ou defeitos deste novo regime, queria que nos explicasse a quem nos está a ouvir exatamente quais são as diferenças entre o que havia, o regime de layoff simplificado, e este regime agora. Muito bom dia, muito obrigada por poder participar aqui neste programa. Bom, as principais diferenças é que este é um caminho da retoma e significa exatamente isso, que já não vai haver apoios para quem está em suspensão total de contrato, mas sim que todos estes apoios é para encaminhar a retoma, encaminhar o retomar dos trabalhos, acompanhar as empresas que vão começando a chamar os trabalhadores e que já vão ter horas trabalhadas, mas que ainda têm algumas limitações na retoma total e, portanto, para ser aqui um acompanhamento progressivo. Portanto, basicamente o que temos aqui é que deixa de haver o layoff total, digamos assim, para a suspensão dos contratos de trabalho e passa a haver aqui apoio para as empresas que têm 50% das horas não trabalhadas apenas. Portanto, há aqui um encaminhar das empresas para esta mesma retoma, para o retorno dos trabalhadores ao seu trabalho normal e para que as empresas consigam ir retomando lentamente tudo aquilo que tinham anteriormente. Portanto, mas acho que esta medida Paula, desculpe interrompê-la, em termos práticos traduz-se em quê? Para quem está a ouvir, para os pequenos empresários que têm pequenos negócios, o que é que isto quer dizer? Olha, traduz-se muito simplesmente. Até agora havia o apoio às horas não trabalhadas totais e agora passa a haver só em 50%, isto é, 50% das horas dos trabalhadores têm que ser trabalhadas e a empresa tem que as suportar. As outras 50%, o Estado ainda vai comparticipar para acompanhar esta retoma progressiva. E isso é só durante algum tempo, alguns meses, depois vai terminar. Sim, temos medidas diferentes, portanto lá está, este plano todo está previsto de agosto até dezembro, para que as empresas vão retomando. Portanto, numa fase inicial temos as tais 50% de horas não trabalhadas e depois vai diminuir para 40%, portanto aqui e para 60%. O que é que se quer aqui? Quer que as empresas vão lentamente retomando as suas atividades e acompanhando este retomar, sem que as empresas acabem por ter que suportar tudo. Portanto, o Estado está aqui a dar também uma ajuda neste recomeço progressivo daquilo que se espera que seja a retoma. Agora, claro que estamos aqui num pressuposto de retoma, num pressuposto de melhoria, e essa é a grande incógnita que temos em relação ao país e em relação à crise sanitária que vivemos. Já vamos a essa parte, mas eu perguntava-lhe se no caso de empresas que tenham quebras de faturação de mais de 75%, há digamos, um apoio extraordinário. Foi criado e foi divulgado ontem, o diploma está para sair, e este apoio extraordinário tem a ver com o Estado ir comparticipar para quem tenha uma quebra de faturação superior a 75%, portanto estamos a falar de atividades que estão realmente a sofrer muito com todas as contingências, por exemplo o setor do turismo, em que o Estado vai comparticipar 35% das horas trabalhadas, isto é, mesmo considerando a retoma, mesmo considerando que os trabalhadores já estão a trabalhar, o Estado vai comparticipar com um valor precisamente sobre aquilo que são as horas dos trabalhadores. Portanto, temos aqui também um apoio extra para estas empresas que estão a sofrer mais problemas na sua retoma. É uma espécie de mistura entre o que havia e este novo regime, para esse caso, para esse nicho especial de empresas?
É um misto. Aliás, o que nós temos aqui neste apoio à retoma, é precisamente uma continuidade do layoff simplificado, agora com menos comparticipação do Estado, com exceção deste regime que foi agora criado, não é? Que apareceu para as empresas com maiores problemas e que ainda vai haver uma comparticipação extra para as empresas sobre essas horas trabalhadas. Portanto, temos aqui uma continuidade do layoff simplificado. Eu não gosto de dizer que é uma paragem total, porque isto no fundo é uma continuidade, a base é a mesma. Simplesmente o Estado, em vez de comparticipar e permitir que existam cessações, suspensões de contratos, não, está aqui a incentivar a que este apoio é para as empresas que já estão a retomar. Mas há ainda algumas empresas, aquelas que têm que estar necessariamente fechadas por uma posição legal, que podem continuar a recorrer ao layoff simplificado. Mas foi essa a ideia com que fiquei. São poucas, mas há um nicho ainda. São as únicas. Como? Por exemplo, as discotecas, não é? As discotecas, que são aquelas que neste momento não têm ainda a possibilidade de abrir, ainda estão encerradas por decreto legal e, portanto, essas continuam a poder estar no layoff simplificado normal, isto é, o que existia anteriormente, e podem continuar ainda em suspensão de contratos de trabalho, porque ainda não podem abrir, ainda não podem retomar pela característica das suas atividades, claro. Bem, mas Paula, são poucas já, cada vez menos. Cada vez menos. Paula, já voltamos à conversa, para já falava com Afonso Cruz, que é, como já lhe disse, o vice-presidente da Confederação das Micro, Pequenas e Médias Empresas. Afonso, bom dia para si também. Perguntava-lhe se este novo regime responde ou não às necessidades das empresas. Sim, bom dia a todos. Antes de mais, o nome não é Cruz, é Luz. Peço imensa desculpa. Não faz mal. De qualquer modo, portanto, muito obrigado à SIC pelo convite que endereçou à CPPME para participarmos neste programa. Estamos aqui ainda num cenário em que não se conhece no concreto o que foi aprovado em Conselho de Ministros, porque ainda não temos propriamente o diploma na mão. No entanto, daquilo que sabemos através da comunicação da Sra. Ministra e do que tem surgido nos órgãos de comunicação, parece-nos que mais uma vez estamos perante um conjunto de medidas tomadas de forma avulsa, e recordamos que desde o início da pandemia já foram publicados cerca de 300 diplomas legais em Diário da República, e mais uma vez estas medidas parecem-nos geradoras de confusão e em que juristas, contabilistas e até os próprios funcionários dos serviços envolvidos estarão em dificuldades para dar respostas. O que sabemos até agora, portanto, passa por uma série de percentagens. Se tiver 75% a faturação é de uma maneira, tem um apoio excepcional, depois há medidas que há um mínimo de retribuição de 77%, salvaguardada em agosto e setembro, depois passa a 88% em outubro e dezembro, depois poderá ainda ser superior, enfim, isto... O que me está a dizer é que é muito complexo, é isso? O que me está a dizer é que é complexo, há vários escalões e que é difícil de perceber. Exatamente, e é muito... portanto, digamos que para as médias, para algumas médias e para as grandes empresas, isto torna-se relativamente fácil, porque têm os seus gabinetes jurídicos, os seus departamentos financeiros, e agora para os micro e pequenos empresários isto é uma confusão. Limitam-se a dirigir-se ao contabilista, o contabilista no meio desta confusão de percentagens também se vê aflito para dar respostas, e portanto parece-nos que esta continua a não ser a solução de que pelo menos os micro e pequenos empresários, que são a grande massa de empresas da nossa economia, necessitavam. Então o que é que os senhores defendem que devia ter sido feito? O que temos vindo a defender desde o início é que é necessário a criação de um fundo, em vez destas medidas avulsas, é preciso a criação de um fundo de tesouraria com um acesso desburocratizado, sob a forma de um empréstimo, portanto não se está a falar em fundos perdidos, estamos a falar de um empréstimo com um prazo suficientemente alargado e a uma taxa zero, e que permita que estes pequenos microempresários
possam fazer face aos custos fixos, incluindo aqueles que têm a ver com a manutenção dos postos de trabalho. É que, entretanto, devido a toda esta crise, e por isso era bom termos o diploma na mão, mas devido a toda esta crise, já muitos destes pequenos empresários entraram em situações de incumprimento perante as finanças e a segurança social, e agora, por esse motivo, deixaram de ter até acesso a apoios do Estado ou aos próprios financiamentos, às linhas de financiamento da banca. Portanto, daí a importância de continuarmos a defender este Fundo de Tesouraria e a sua gestão por uma estrutura a criar no âmbito do IAPMEI ou fora dele, mas que mantivesse com as micro e pequenos empresários uma frente de diálogo permanente e acessível, e não toda esta confusão legislativa em que temos vindo a cair. Portanto, é esta a posição. Mas qual é a vossa dificuldade? Mas qual é a vossa dificuldade? Mostrar como é. É provar as quebras de faturação? É porque tem que haver critérios para atribuir as ajudas, não é? Sim, é claro que tem de haver critérios, mas estes critérios são demasiado confusos. Estamos a falar, quando estamos a falar de micro e pequenos empresários, estamos a falar dos cabeleireiros, dos feirantes, estamos a falar de empresas que muitas vezes são os próprios sócios gerentes e 1 ou 2 trabalhadores, até aos 10, mas que não têm qualquer outro apoio, e aquilo que muitas vezes se chama, como se chamou até agora, um layoff simplificado, por exemplo, de simplificado teve muito pouco, e houve empresários, ainda ontem chegaram à Confederação e-mails de empresários do Algarve a dizer que continuam sem receber o layoff. Nós sabemos que já serão casos muito pontuais, mas a verdade é que continua ainda esta dificuldade em aceder àquilo a que as empresas teriam de ter rapidamente de apoio, sem passar por estas burocracias em que atualmente se vêem enredadas. Quais são os setores que estão mais... Quais são os setores em que há mais problemas neste momento? Não, eu penso que todos os setores, é claro que os setores dos artistas, a questão dos bares, portanto, esses são aqueles que ainda estão com mais dificuldades. Mas, mesmo assim, todos os outros, como digo, que constam das associações que fazem parte da Confederação, se manifestam ou continuam a manifestar com enormes dificuldades e desespero, muitos deles, perante as dificuldades criadas, quer neste acesso a estas linhas, quer nos acessos a financiamentos bancários, que, como se sabe, foram também linhas que foram criadas com valores muito pequenos, que se esgotaram muito facilmente. Uma delas, para as microempresas, esgotou-se em 3 dias, e é perante isto, né, sem saber no fundo o que irá ser, permanentemente sem saber o que irá ser o dia da manhã, que estes micro e pequenos empresários se confrontam. Daí que penso que era necessário uma medida mais estruturante, de fácil acesso e que simplificasse tudo isto, do que estarmos permanentemente a assistir à publicação de diplomas em cima de diplomas, muitas vezes até com questões controversas, e que, portanto, o pequeno e médio empresário não se consegue ver em termos de apoios, não é? Que isto venha de facto ajudar, quer no período de maior confinamento, quer agora nesta retoma. Bem, já voltamos. E nós no passado dia 8 de julho, 8 deste mês, fizemos uma conferência no Seixal, em que todas as associações que ali se pronunciaram vieram
neste sentido, que é das dificuldades que sentem no acesso a tudo isto que vai saindo e em que eles se sentem baralhados e recorrem, como disse, ao contabilista para saber a quem é que tem direito ou não, e o contabilista não lhes consegue dar resposta. Bem, É esta a situação. Já voltamos à conversa, vamos para já ouvir alguns dos nossos telespectadores. Vamos ao encontro de Francisco Borges, que é empresário, precisamente, e nos liga de Lisboa. Francisco, bom dia. O que é que tem a dizer sobre isto? Bom dia. Olha, basicamente prende-se muito com esta última intervenção desse senhor Afonso Luz. Eu sou sócio-gerente de uma microempresa na área de turismo, e quando digo micro, é micro, porque sou o sócio-gerente e único trabalhador da empresa. E acontece que no anterior layoff, no layoff simplificado, segundo sei, a determinada altura foi abrangido os sócios-gerentes como únicos trabalhadores que poderiam pedir o layoff também. Inicialmente foi-me sempre indeferido, as respostas da Segurança Social andavam por volta das 3 semanas, sem qualquer resposta. Finalmente, através de uma reclamação por carta registada, recebi uma carta dizendo que tinha razão e foi-me pago o layoff de maio, de março, abril e maio. Mais tarde voltei a colocar o layoff de junho, que veio indeferido, e voltei ao mesmo processo, ter que enviar cartas, fazer reclamações, porque o indeferimento era sempre por ser membro do órgão estatutário. Ora, eu como sócio-gerente e único trabalhador tenho direito ao layoff. Nunca ficou muito bem esclarecido se efetivamente era assim ou não. O que é um facto é que a Segurança Social acabou por me pagar os meses de abril e maio, e não pagou depois, ou não deferiu junho. A minha pergunta é muito simples, o que é que se vai passar com os sócios-gerentes, que são às centenas, de microempresas em que são os únicos trabalhadores, se efetivamente podem ou não pedir este novo layoff, agora a partir de agosto, principalmente em áreas como a do turismo, que é o meu caso, em que as quebras chegam a roçar os 95%, que é uma empresa de tours e transferes, com muitos hotéis ainda fechados, sem turismo. E a minha pergunta é esta: o que é que se vai passar com os sócios-gerentes das microempresas, que são os únicos trabalhadores dessa mesma empresa? Muito bem, Francisco, muito obrigada. Já vou colocar essa questão à bastonária dos contabilistas, se nos puder ajudar. Eu confesso que não sei a resposta. Muito obrigada por ter participado neste Opinião Pública. Temos agora ao telefone Carlos Lopes, que é consultor e que nos liga do Porto. Carlos, bom dia. O que é que tem a dizer sobre este tema? Muito bom dia. Permita-me cumprimentá-lo a si, aos telespectadores da SIC, também os seus convidados que estão via Skype. Eu vou lançar aqui uma preocupação de que todos estes apoios estão a cair um pouco, ou bastante até, sobre a segurança social. Reparo numa das medidas anunciadas, isenção da TSU até setembro, depois a partir de setembro os 50%, ou seja, eu receio que efetivamente a curto e a médio prazo começa a haver alguma preocupação da sustentabilidade da parte da segurança social, como dos institutos que o Governo está a recorrer com alguma frequência para apoiar toda esta situação de layoffs e outras que estão a surgir quer a nível dos empresários, quer a nível dos próprios trabalhadores. E eu penso que a solução passaria mais, efetivamente, pela rápida criação daquilo que está prometido e que vai aparecer de certeza absoluta, até para gerir os fundos que hão de vir da União Europeia, que é o Banco de Fomento ou uma instituição, de maneira que proporcione as dificuldades de tesouraria que todos ou quase todos os empresários, pequenos, médios, empresários estão efetivamente a anunciar, que têm grandes problemas de tesouraria, e que este retomar da atividade progressivo, que este novo diploma está virado mais para isso, para aqueles que efetivamente já começam a fazer o seu caminho empresarial, conquistar os clientes, reconquistar o mercado, vendendo os seus produtos ou serviços, mas ter efetivamente esta preocupação, para terminar, de que não superar demasiados apoios dirigidos à segurança social e sim diversificá-los com crédito fiscal,
através dos empréstimos, se não for com taxas de juros zero, pelo menos com uma grande bonificação. Desejo um bom dia. Portanto, o Carlos, desculpe interromper, está preocupado com o impacto disto tudo nas contas públicas? Exatamente, nas contas públicas, claro. E focalizar exatamente a situação da sustentabilidade da Segurança Social. Então, muito obrigada, Carlos, por ter participado neste Opinião Pública. Temos agora ao telefone Luís Maravilhas, é empresário em nome individual, Liga-nos de Lisboa. Luís, bom dia, qual é a sua opinião? Bom dia. Bom dia. A minha opinião é que eu sou contra o layoff e o teletrabalho. Porquê? E por causa dessa situação, eu tive 90% de faturação na minha empresa. Eu sou uma microempresa, eu tenho que trabalhar em relação às pessoas que estão no edifício, basicamente. Todos metem teletrabalho, outros em layoff, e eu fico aqui sem ninguém. Eu, de maneira que... Eu estou a ouvi-lo um pouco mal. Diga? Estava a ouvi-lo um pouco com cortes. Continue, por favor. É que eu estou numa cave, peço desculpa. Está bem. Vamos tentar ouvi-lo então, nas melhores condições. Portanto, estava-me a dizer que é contra o layoff. Qualquer tipo de layoff. Qualquer tipo de regime. Eu sou contra o layoff, sou contra o teletrabalho, sinceramente. Porque por causa dessa situação é que eu não estou a ter ninguém. E eu estou a ter uma quebra a nível de comércio de 90%. Eu não tenho dinheiro para ordenados, não tenho dinheiro para a eletricidade, eu não tenho para nada. Então como é que defendia, que tipo de regime ou de apoio é que achava que o Governo devia dar a casos como o seu? Diga. Perguntava que tipo de regime ou de apoios é que então o Estado deveria dar a negócios como o seu. Se eu tenho algum apoio do Estado, eu desconheço. Muito sinceramente, eu desconheço. A nível de microempresas, eu desconheço qual é a ajuda que o Estado dispõe para essa situação. Porque a nível do banco, eu vou ao banco e não me dão ajuda nenhuma. E eu tenho empregados. Muito bem, ficamos então com o seu testemunho. Muito obrigada por ter participado neste programa. Vou agora ao encontro de José Morato, que está reformado e nos liga do Seixal. José, bom dia. O que é que tem a dizer sobre este novo regime? Sim, olá, muito bom dia. Eu gostaria só de dizer que eu sou presidente do IPSS, aqui do Seixal, e nós temos também algumas funcionárias em layoff. Primeiro gostaria de dizer em questão do layoff. O Estado paga 70%, somos todos nós, e a PSS paga 30%, 100%. Ou seja, há uma das coisas que eu não aceito, é que os funcionários vão para casa, recebem 100%. E os outros funcionários que têm o tipo de respostas sociais, não é? O tipo de trabalhos, têm que estar a trabalhar o mês inteiro a ganhar o mesmo que ganham os outros que estão em casa. E nós, as IPSS, que não têm, são de cariz não lucrativo, não é? Onde é que nós conseguimos arranjar verba para estar a pagar 30% quando essas respostas sociais, não é, estão fechadas, porque mandaram fechar os centros de dia, mandaram fechar centros de convívio, mandaram fechar tudo. Aquilo que eu sei é que agora em julho termina este layoff simplificado. E eu estou no final do mês, nós ainda não temos resposta social, ainda não temos resposta da Segurança Social, mesmo ontem falei com a contabilidade organizada e eles ninguém sabe nada. Então agora, se termina no final de julho, o que é que eu faço em agosto? Vou pôr as pessoas agora cá a trabalhar, a pagar o ordenado a 100% e elas não têm nada a fazer? Ou há ou não há um novo sistema de layoff simplificado diferente daquele que tem sido até ao final de julho? E é isso que nós queremos saber. Saiu ou não saiu? Porque ontem ainda não tinha sido nada. O Governo espera para o último dia. Realmente isto está muito complicado para as IPSS. Neste Conselho... José, o que saiu é precisamente um regime de transição, digamos assim, não é? Um regime de transição para a normalidade. Sim, quero saber qual é o regime de transição, porque a nossa contabilidade ontem à tarde eu não sabia nada, não é?
Ainda não sabia nada, e eu não sei, e está a chegar o final do mês e eu não sei qual é o regime de transição. Se tiver aí alguém que me possa informar, eu agradeço. Mas não sei se viu o nosso programa desde o início, em que explicámos precisamente que é um regime que depende das quebras de faturação, mas fique atento que vamos continuar aqui a responder às suas dúvidas. Volto agora à conversa com a bastonária dos contabilistas, Paula Franco. Paula, não sei se ouviu aqui uma pergunta dos nossos telespectadores que tem a ver com a questão dos sócios gerentes, se estão ou não incluídos neste novo regime. Ouvi sim, este novo regime, à partida, é só para trabalhadores, mas lembro que o orçamento suplementar, que já foi publicado na passada sexta-feira, veio trazer uma melhoria no enquadramento dos apoios aos sócios-gerentes, aos membros dos órgãos estatutários, e que se vai ter efeitos retroativos ao princípio da pandemia, ao princípio de todo este processo. Portanto, os sócios-gerentes vão recuperar aqui alguma parte daquilo que perderam e o apoio que tinham e que tiveram, entretanto, do Estado vai aumentar e vai ser mais alargado. Portanto, os sócios-gerentes aqui neste regime que foi aprovado no Orçamento de Estado Suplementar vão conseguir ter mais apoios do que aqueles que tiveram até agora. A forma de o pedir vai ser divulgada agora em agosto e, portanto, vai ser disponibilizado pela Segurança Social, para que os sócios-gerentes possam, entretanto, ir buscar direitos diferentes daqueles que até agora não tiveram. Portanto, embora estas novas medidas sejam mais para trabalhadores e para horas não trabalhadas e excluam os sócios-gerentes, o que foi aprovado no Orçamento Suplementar vem ajudar de alguma forma aos sócios-gerentes e veio trazer alguma justiça face àquilo que existia até agora. Portanto, vamos ver como é que todo o sistema vai ser montado e a rapidez com que o dinheiro vai chegar aos sócios-gerentes para que possam fazer face ao problema com que vivem, e o problema dos sócios-gerentes, eu diria que é dos mais graves e daqueles que têm tido menos cobertura em toda esta situação que temos vivido e em toda esta redução de trabalho e de faturação que as empresas têm vivido. Os sócios-gerentes são efetivamente trabalhadores das empresas e é um facto, e tem-se ressentido muito porque os apoios têm sido menores do que aqueles que existem para os trabalhadores vulgares, portanto, para os trabalhadores dependentes. E isso realmente traduziu-se numa injustiça bastante grande e que agora está aqui no Orçamento Suplementar a ser reposta. Vamos ver como é que tudo isto se vai aplicar na prática, porque daí dependerá também a justiça e o facto dos sócios-gerentes conseguirem ter aqui alguma disponibilidade financeira. Mas neste regime anunciado agora não estão incluídos? Neste regime anunciado agora, ontem, não estão incluídos? Ficam de fora. Mas bem, quanto às IPSS, que era outra questão. Neste regime aprovado agora não estão incluídos. De facto, é só para as horas trabalhadas, inclusivamente a própria isenção das contribuições que beneficiavam deixa de existir. Quanto à questão das IPSS e a preocupação com a sustentabilidade da segurança social. Vamos por partes, também havia aqui uma pergunta sobre isso. Eu de facto acho que nós temos aqui uma preocupação em termos de país, em termos de Estado, que somos todos nós. Quem tem estado a ajudar as empresas tem sido de facto o sistema da segurança social. Os outros sistemas e tudo aquilo que o Estado tentou criar, como seja o caso dos financiamentos, tem falhado muito em relação às microempresas. E os apoios e o layoff simplificado e os apoios da segurança social são os únicos que têm chegado às empresas. Podem ser poucos, podem ser, enfim, todas as empresas que estão fechadas sem qualquer tipo de faturação ou que estiveram fechadas sem qualquer tipo de faturação acharão sempre pouco todo o tipo de apoio que existe. Portanto, nada chegará para cobrir a situação de calamidade que vivemos e isso é um facto. Agora, o problema é que, de facto, tudo aquilo que se montou, que era o financiamento, em parte em financiamento, parte em apoios da Segurança Social, só funcionou uma parte, que foi realmente o apoio da Segurança Social. Agora, também gostaria de dizer que estes apoios têm chegado, e agora aqui também, respondendo então, Paula, também... Desculpe interrompê-la mais uma vez. Então, qual foi a parte que falhou? Diziam que só funcionou a Segurança Social, o que é que falhou?
A parte dos financiamentos da banca, claro, as microentidades não tiveram acesso àquilo que tiveram ao seu dispor e, portanto, pelas várias condições, porque as microentidades não têm condições, muitas vezes, de cumprir rácios, porque são microentidades, porque têm determinadas especificidades e, por isso, viram-lhe recusados, para além do facto das linhas serem escassas, viram recusados também muitos dos empréstimos que poderiam ter ao seu dispor. Portanto, essa parte falhou completamente. A única que chegou realmente às empresas foram os apoios do Estado, foram os apoios da Segurança Social. O problema não foi o Estado, foi a banca, é isso que me está a dizer. Sim. Sim, o Estado, como digo, acho que tem feito um esforço muito grande aqui a nível da Segurança Social e é preocupante a sustentabilidade porque os apoios baseiam-se muito aqui e não há dúvida que tem sido muito dinheiro a sair daquilo que são os cofres do Estado e por isso, claro que é necessário nesta altura e ainda bem que sim, que temos um Estado Social que nesta altura pôde dar resposta, mas de facto tudo assenta aqui. Queria também só dizer ao Dr. Afonso Luz, quando disse realmente o apoio aqui das empresas e principalmente das pequenas empresas têm sido os contabilistas certificados com um esforço enorme, porque nós, para além das nossas tarefas normais e que estamos a encerrar agora com muita dificuldade e que não temos tido apoio nenhum também do Estado e da autoridade tributária em termos de compreensão para estes prolongamentos de prazos numa altura em que tivemos que dar uma ajuda enorme às empresas, porque como disse o Dr. Afonso Luz, quem ajudou e quem responde a tudo isto são os contabilistas certificados dentro daquilo que podem, mas muitas das questões também às vezes não conseguimos lá chegar porque dos próprios serviços por vezes não temos resposta. Repare que a maior parte dos contribuintes que enviam um e-mail para a Segurança Social a ter uma dúvida, que não recebe um apoio e não sabe porquê, enviam um e-mail para a Segurança Social e não tem qualquer resposta. Portanto, o Estado, e quando falo do Estado, falo dos serviços do Estado, nomeadamente a Autoridade Tributária da Segurança Social, também ficaram em teletrabalho, não têm atendimentos ao público, aliás, só têm agora por marcação, o que é extremamente eficiente e que nos sujeitamos às regras que o Estado quer impor, e os empresários e os contabilistas certificados não têm, muitas vezes, onde recorrer para resolver os problemas que se põem. Nós agora temos, por exemplo, a questão do pagamento da primeira prestação de quem pediu os diferimentos da Segurança Social, em que termina, no final deste mês, o pagamento da primeira prestação. E muitos contribuintes não conseguem tirar as prestações sociais. Porquê? Porque há qualquer problema no sistema. E a Segurança Social não está a conseguir dar resposta. Portanto, aquilo que o Dr. Afonso estava a dizer tem toda a razão, que é o que é que vai acontecer àqueles que não conseguirem pagar até ao final do mês? Vão entrar em incumprimento, vão deixar de ter acesso aos layoffs e, portanto, eu acho que aqui tem que haver uma resposta muito mais urgente por parte dos serviços do Estado no acompanhamento dos contribuintes e, consequentemente, também dos contabilistas certificados naquilo que são os processos com problemas. E aqui não há resposta, não há ninguém que dê resposta. E os empresários e os contabilistas precisavam de um Estado muito mais ativo, muito mais presente na vida das empresas, nomeadamente por parte da autoridade tributária que fechou os seus serviços e que só por marcação é que recebe as pessoas e que neste momento são os contabilistas que estão a dar resposta a tudo isto como podem, sem haver aqui um apoio automático e imediato do Estado como seria a sua função. Portanto, eu discordo completamente que os serviços quer da Segurança Social, quer da autoridade tributária estejam fechados e só recebam por marcação. O fechado é no sentido, eles estão abertos, mas só por marcação, o que significa que dependemos de um contacto prévio e de uma hora para existir disponibilidade para essa marcação, e isso não está correto no momento em que vivemos, em que as respostas têm que ser imediatas. E, portanto, acho que aqui não estão em causa às vezes os apoios, estão em causa muitas vezes a rapidez e o apoio que se tem no cumprimento para podermos cumprir de forma correta tudo aquilo que há. De facto, o Dr. Afonso Luz disse, e com razão, estas novas medidas e as medidas que têm existido são extremamente confusas e complexas. Eu diria que aí até percebo, porque, enfim, para se ter aqui uma questão progressiva e ir, enfim, introduzindo as empresas e diminuindo os apoios, a complexidade tinha que existir. O que falha aqui muitas vezes é a resposta do lado do legislador e das entidades a darem respostas e esclarecimentos automáticos aos contribuintes para saberem com o que podem contar. E isso é que tem falhado muito e eu estou com imenso receio agora em agosto,
onde é um mês tradicionalmente de férias para todos os portugueses, inclusivamente para os contabilistas certificados. Eu diria que é o único mês que podem descansar um bocado, e são introduzidos não sei quantas medidas novas, em que todos temos que estar a dar resposta, as empresas têm que estar a dar resposta, e não sei se do lado de lá vamos ter esclarecimentos às nossas dúvidas e resultados, digamos assim, para aquilo que precisamos. Portanto, eu acho que o Estado tem que ter uma presença, os serviços do Estado, não é o Estado em si, porque as normas, enfim, são o que são, mas os serviços do Estado têm que estar muito mais presentes na vida dos contribuintes, não só naquilo que é a verificação dos casos, mas sim no apoio para a concretização destas medidas. Se não fossem os contabilistas certificados, nada disto tinha sido conseguido ser aplicável para a maioria das microempresas. Bem, e isso Paula, não pode acontecer, embora agora os contabilistas estejam cá. Muito bem, Paula, vou dar agora só aqui voz ao Afonso Luz. Afonso, perguntava-lhe, o Estado já gastou, até estes números foram conhecidos ontem, já gastou 629 milhões de euros até junho em layoff. Portanto, também não podia continuar ad eterno neste processo e teria que algum dia começar a fazer uma espécie de retirada destas ajudas, digamos assim. E ainda por cima, a Ministra do Trabalho também disse que os pedidos de acesso ao layoff têm vindo a reduzir-se. Portanto, à partida, este é o timing, na sua opinião, para começar estas ajudas de retoma? Ou é cedo demais e as empresas não estão ainda em condições de retomar? Todas as ajudas serão bem-vindas. O problema é a complexidade delas. Eu queria... É verdade que os números, quando olhamos assim secamente para os números dos apoios já concedidos, pode-nos parecer muito, mas também entendemos que todos os apoios que não forem dados agora irão certamente ser dados em valor muito superior sob a forma de subsídios de emprego e outros apoios sociais. Portanto, penso que este período é de facto um período em que temos que ter muitas cautelas, mas simplificar ao máximo aquilo que for sendo determinado. Porque eu ouvi agora portanto, a senhora Bastonário, a doutora Paula Franco, referir a questão do orçamento de Estado suplementar. De facto, quer os sócios-gerentes, quer os trabalhadores independentes, quer as empresas sem contabilidade organizada e não têm a contabilidade organizada usando uma prerrogativa que lhes é conferida pela lei, têm sido discriminados em todo este processo. Os sócios-gerentes têm agora algum apoios insuficientes, porque deveriam ser apoios. Os apoios deveriam ser calculados na mesma medida em que são calculados para os restantes trabalhadores, uma vez que eles descontam para a Segurança Social de forma absolutamente igual àquilo que os outros trabalhadores descontam e, portanto, não se justificam que tenham medidas específicas só para eles, discriminando-os, reduzindo-lhes os apoios a que teriam direito se simplesmente fossem trabalhadores por conta de outrem. Relativamente aos apoios da banca, que aqui também já foram os financiamentos que foram efetuados através da banca, também por aí se incorreu num processo complicadíssimo, em que se fez passar não só pela aprovação da banca, mas pela aprovação de sociedades de garantia mútua, pela intervenção do IAPMEI, etc. Portanto, tudo isto levando o seu tempo a decorrer, os seus prazos, e prejudicando aquilo que deveriam ser apoios imediatos, urgentes, de forma a que as empresas que se viram obrigadas a encerrar ou aquelas que viram a sua atividade muito, muito reduzida, não estivessem dependentes de toda esta burocracia instalada, fazendo percorrer isto por todas estas instituições. Portanto, como digo, tudo aquilo que se for criando em termos de apoios será bem-vindo. Esta altura, portanto, já existe de facto alguma retoma, sem turistas praticamente, etc. Mas tudo o que vier é bem-vindo, mas penso que o Governo continua a incorrer no erro de
criar fórmulas e formazinhas e questões que provocam muita confusão em todos aqueles que têm que estar envolvidos neste processo. Agora, sobre os contabilistas propriamente, ainda queria dizer outro. Tem que ser rápido, porque tenho ainda alguns telespectadores para ouvir, está bem? O orçamento de Estado suplementar também incluía uma medida que tinha a ver com a questão das férias fiscais, por forma a que os contabilistas pudessem ter um período de descanso em que não tivessem qualquer obrigação fiscal para cumprir. Ora, o que se está aqui a continuar a verificar é que se continua a tirar para cima dos contabilistas tudo o que surge. Muito obrigado. Bem, ainda voltamos à conversa se tiver tempo. Para já, vamos ao encontro de Miguel Gomes, que é estudante, está desempregado e nos liga de Braga. Miguel, bom dia. O que é que tem a dizer sobre isto tudo e sobre este novo regime? Olá, muito bom dia. Quero dizer bom dia a todos que estão a assistir e também ao Presidente da Confederação, Afonso Luz, e à bastonária, Paula Franco. A minha opinião é muito simples e não vou tomar muito tempo, porque eu não conheço ao certo especificamente as medidas que estão a ser tomadas. O que é certo, aquilo que eu queria só transmitir, aquilo que me preocupa, é este tal projeto para o país que eles estiveram a falar, que pediram a um consultor, que praticamente a única coisa que falava, e isto até foi feita alusão pela bastonária e também pelo Presidente da Confederação, que é basicamente aquilo que me apercebi, é que só falam em obras e não põem as empresas no centro. Eu tenho familiares que têm microempresas e estou farto de ouvir todas as dificuldades que eles estão a passar. Muitos nem tiveram apoio nenhum. Aquilo que eu acho que os portugueses devem pensar futuramente é que tipo de país querem ter, que tipo de prosperidade querem ter para o país, porque em comparação com o modelo, tudo bem que aqui na Europa tem muita coisa contra os Estados Unidos, mas o que é certo no que toca ao apoio às empresas, daquilo que eu pude saber, é muito mais fácil, é muito mais rápido, eles têm uma atitude muito mais proativa para apoiar as empresas e no geral, também não quero tomar muito mais tempo, acho que é tudo este pensamento que eu quero passar, porque o presidente da CIP, não é? Acho que é Afonso Saraiva, não me recordo totalmente o nome, tinha estimado logo que era 25 mil milhões que ia ser necessário para investir na economia. Portanto, será sempre insuficiente. Eu neste momento estou a estudar, mas estou à procura de emprego e já tenho uma perspectiva que está tudo à espera dos apoios da União Europeia. Só para o próximo ano é que posso esperar talvez uma retoma e talvez mais emprego e talvez uma perspectiva melhor. E acho que não queria dizer às empresas para se resignarem, porque acho que se deviam juntar e continuar a lutar, mas provavelmente só para o próximo ano é que as coisas poderão mudar. Era só isto que eu queria dizer. Miguel, obrigada pela sua participação nesta opinião pública. Tenho agora ao telefone Eulália Mendes, da Cabeleireira, liga-nos de Vila Nova de Gaia. Eulália, bom dia. O que é que tem a dizer sobre este novo regime que dito pelo Governo ontem? A minha chamada para este novo regime quer dizer que eu sinto-me muito confusa, como a maior parte dos portugueses, com os regimes que foram feitos. A minha pergunta é mais, a minha empresa era um salão onde eu só trabalhava, não aguentou, fechei. O meu marido está numa empresa onde eram 4 restaurantes, onde foram fechados 2, e ele só recebeu apenas uma vez 325 euros, ganhando ele o ordenado mínimo. O patrão diz que a Segurança Social que não deposita, põe as culpas nos contabilistas, põe as culpas no governo, põe as culpas em toda a gente e nós não conseguimos saber nem pela linha de apoio da Segurança Social, porque não dizem ao contribuinte se foi pago ou não o layoff dele. Esse patrão fez obras em 2 restaurantes, onde os funcionários estiveram a trabalhar nas obras, já que não podiam estar com a porta aberta. Depositou 100 euros depois de ter pago uma única vez o layoff, de um ordenado mínimo pagou 325 euros. E eu queria saber
como é que o Estado nos pode ajudar para nós sabermos se os patrões estão a ser corretos com os funcionários ou se realmente está a acontecer aquilo que nos leva a crer e que muitos de nós portugueses estamos com essa dúvida. Será que há possibilidades dos patrões receberem o layoff usando a favor deles e não pagando aos funcionários? E como é que os funcionários ficam quando a Segurança Social ao telefone dizem que não podem dar essa informação? Em que é que o Estado nos pode ajudar? Muito bem, Eulália. Portanto, quero saber é se estes apoios estão a ser bem fiscalizados. Já colocarei essa questão. Temos agora ao telefone António Galego, que está reformado e nos liga do Seixal. António, qual é a sua opinião sobre este assunto? Portanto, muito bom dia. Eu fui microempresário. Enquanto trabalhei por conta das empresas e trabalhei em empresas grandes, sempre tive salários acima da média e quando me tornei microempresário sempre ganhei mais ou menos acima da média e sempre paguei aos meus funcionários. O que é certo é que quando foi da crise de 2005, portanto, fiquei sem trabalho nenhum, inclusive obras que me estavam adjudicadas foram, portanto, passadas e não se fizeram. Resultado, eu como microempresário tinha os meus funcionários e também estavam a ganhar mais ou menos acima da média, tive que os mandar para o Fundo de Desemprego, eu me mandei a empresa, tive que pôr a empresa na falência, fiquei sem dinheiro, tive que pedir a pensão e eles deram-me uma pensão abaixo dos 20% daquilo que eu ganhava e que eu descontava, e eu descontei durante 43 anos, comecei a descontar, ainda era miúdo, tinha 13 anos quando comecei a descontar, aos 18 anos sempre ganhei acima da média, depois de pedir, portanto, de estar pensionista, consegui ao fim de 2 anos e meio mais ou menos, consegui arranjar trabalho, também mais ou menos bem remunerado, e nada foi feito, portanto, a partir daí tive que começar a viver de esmolas, e porque o ordenado que me davam nem para a renda de casa dava, portanto, da pensão, resultado. Isto, portanto, os funcionários têm tudo. Nós, como microempresários, não temos portanto, nenhum apoio, seja de onde for, e hoje estou com 71 anos e não sei o que é de fazer à minha vida, porque com a pensão... Muito obrigada pelo seu testemunho. Este não é bem o tema da nossa opinião pública de hoje. Muito obrigada por ter participado neste programa. Ficamos então com o seu testemunho. Já temos muito pouco tempo. Paula, perguntava-lhe, para terminar muito rapidamente, se quer responder aqui a esta telespectadora Eulália, que levantou aqui uma questão sobre a fiscalização destes apoios. Bom, eu diria que isso é um dos pontos que tem que ser muito averiguado, e acho que as pessoas devem denunciar essas situações. Portanto, é natural que a Segurança Social não possa dar informação direta sobre se foram pagos ou não às empresas, são informações confidenciais. No entanto, acho que essa situação não é transparente e, portanto, acho que devem fazer a denúncia à Segurança Social. Portanto, expor exatamente essa questão e enviar para os serviços da Segurança Social a denunciar essas situações e dizer que os trabalhadores não receberam os seus ordenados, até porque é uma obrigação das empresas terem o pagamento e fazerem o pagamento das remunerações, independentemente de receberem os apoios. Portanto, estamos aqui a falar numa questão de incumprimento e que, se recebem os apoios estão lá definidos nos diplomas que têm que ser endereçados para os trabalhadores. Portanto, acho que essa situação é uma situação que não está bem esclarecida por parte da empresa, se é tal e qual como a Eulália disse, e, portanto, deve ser denunciada e deve fazer uma exposição para a Segurança Social, a denunciar para a Segurança Social poder averiguar se a empresa cumpriu ou não aquilo que tinha que cumprir. Portanto, esses casos não devem ser passados, porque o dinheiro é de todos nós e tem que chegar àquilo que é o objetivo. Portanto, a denúncia é fundamental também para evitarmos abusos. Bem, Paulo, não temos mesmo mais tempo. Afonso Luz, um último minuto para terminar. Perguntava-lhe se o Presidente da Confederação do Comércio diz que há aí um coquetel explosivo à vista e que setembro vai ser, enfim, muito complicado. Concorda? Tem um minuto.
Sim, sim, sim. Concordo, porque enfim, a pandemia irá juntar-se com outro tipo de doenças que muitas vezes até podem ser confundidos com o Covid e, portanto, vamos ter aí retrocesso e há muitas preocupações nesse sentido, temos muitas preocupações nesse sentido. Relativamente à questão que aqui foi colocada, nós nunca percebemos porque é que não se criou aqui um sistema em que a parte da segurança social no layoff fosse paga diretamente aos trabalhadores. A segurança social tem todos os elementos ao seu dispor para pagar diretamente aos trabalhadores sem fazer passar pelas empresas. A parte da empresa seria paga pelos empresários, pelas empresas, a parte da segurança social poderia muito bem ser paga diretamente aos trabalhadores, evitando assim algumas questões como esta que foi colocada e como muitas outras de que também temos conhecimento. Portanto, a questão que aqui foi falada do Banco de Fomento, foi aqui levantada, da criação do Banco de Fomento, é claro que isto leva o seu tempo. Queremos que os moldes em que foi anunciado pelo Governo, a criação deste Banco de Fomento pode vir a ter pode vir a ser muito importante nos apoios à economia, mas esperamos que ele de facto não saia das intenções e seja colocado em prática também o mais rapidamente possível. Bem, não temos mesmo mais tempo. Peço desculpa, teríamos muito que falar, não temos mesmo mais tempo, peço desculpa. Afonso, muito obrigada. Paula Franco, muito obrigada. Agradeço então aos dois terem participado neste Opinião Pública, que termina agora e voltamos ao meio-dia para atualizar toda a informação. Até já.